Olá, turma! Mais um dia de aula, mais um dia de práticas integrativas e complementares, mais um dia de um pouco de conhecimento para que a gente possa somar e ter um pouco mais de entendimento sobre o que são as práticas integrativas e complementares. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a meditação, os benefícios, alguns dos benefícios e como faz bem ao cérebro, ao bem-estar físico, emocional, ao bem-estar social e à autonomia que ele pode nos trazer na terceira idade. Primeiro, eu gostaria de ressaltar sobre a importância das práticas integrativas na prevenção. Muitos de nós procuramos as práticas integrativas no momento já que a doença está instalada e muitas vezes até que essa questão, esse problema já está crônico, já é algo antigo e muitas vezes também já está no estágio grave. As terapias integrativas, elas vão agir nessas situações? Sim, mas é muito importante saber que a ação das práticas integrativas e complementares é de forma preventiva e de forma a combater os sintomas daquela doença, daquele problema. O que vai nos trazer uma maior disposição, um bem-estar, melhora da qualidade de vida, melhora no sono, diminui a ansiedade, mexe com toda essa questão do emocional, já que essas práticas elas não dividem o corpo, a mente e o espírito, ela não coloca o ser humano em partes, mas como um todo. Quando nós começamos a fazer os tratamentos, todos esses aspectos envolvidos no nosso ser, eles são também tratados. E as práticas integrativas, elas têm uma ação muito eficaz na prevenção. E quando nós falamos de prevenção, nós estamos nos antecedendo daquilo que ainda não aconteceu. Nós estamos nos prevenindo, nós estamos praticando algo que nós temos o conhecimento, o entendimento que vai nos fazer bem e que pode evitar que venha acontecer algum tipo de problema futuro. E a meditação é uma prática que nos traz para dentro de si, faz com que nós tenhamos um pouco mais de reflexão sobre o nosso próprio ser, sobre a nossa própria vida. É uma prática milenar que ela auxilia muito no autoconhecimento e no autocontrole. Nós já percebemos algumas vezes que existem pessoas que quando acontece algo que pode lhe irritar, ou que já lhe irrita, que lhe causa algum incômodo, a pessoa começa a respirar, para quê? Para que a pessoa possa se acalmar, pensar no que está acontecendo, porque é bem difícil quando você está irritado ter um tipo de raciocínio, como nós já falamos em outra aula sobre o fígado, a raiva, que é a emoção que prevalece no elemento madeira, ela sobrepõe ao raciocínio. Você com raiva, muitas vezes você não tem autocontrole, você perde esse autocontrole e muitas vezes fala ou faz o que não deveria. E depois, com a mente um pouco mais tranquilizada, é que você vai refletir, vai perceber o quanto você agiu por impulso, agiu errado naquele momento. E a meditação, ela faz com que você tenha essa condição, mesmo no momento dessa raiva que possa acontecer, de uma circunstância, de uma situação ali indesejada, você refletir. Talvez no início você precise fazer esse exercício de respirar, deixar com que o cérebro seja oxigenado, fazer com que o seu organismo e todas as substâncias que são produzidas nele, que faz
todo esse mexido emocional, né? Uma troca do corpo com a mente em relação ao que você está informando para ele, o que você sente, como ele responde, ele seja mais apaziguado, ele possa vir à tona de uma forma mais leve, mais suave, o que também vai dar de retorno para a gente algo mais leve, porque quando a gente explode e emite algo muito forte, ruim ou bom, você vai ter um retorno sobre aquilo também. Então, você estar mais calmo, você estar mais preparado, mais concentrado, mais pronto para enfrentar algumas situações, isso nos traz equilíbrio, isso nos traz vida, isso nos traz qualidade de vida. E o objetivo da meditação é que você tenha um pouco mais de concentração e tranquilidade, foco no momento presente. Uma das coisas que nós fazemos muito também com os nossos pensamentos é pensar muito no que passou e muito no que virá. Geralmente as nossas preocupações giram em torno disso, do que se foi e do que há de vir. Mas a meditação, ela traz com que nós venhamos a ter esse foco no presente, nos concentrar no hoje, que é o momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós trazemos o que já passou para hoje e nós deixamos de ver, de sentir um momento maravilhoso que nós estamos vivendo hoje. A meditação nos ajuda a fazer essa transformação, trazer o presente para o momento certo, viver hoje e aproveitar o que acontece hoje, sem muita ansiedade do que vai vir alguns dias na frente, no seu futuro, como será, e também o que passou, por que foi, por que não foi, é o hoje. E os benefícios, como eu já falei, nessa questão do bem-estar mesmo, bem-estar físico, bem-estar emocional, social e a autonomia. O que há de melhor para a gente ter autonomia? Poder sair, poder conversar, ter o raciocínio, ter concentração, ter memória, tudo isso são benefícios que a meditação nos auxilia, nos traz. A memória, você praticar a leitura, você se desligar também um pouco, deixar o cérebro um pouco desligado de todos esses momentos, não entrar no estado de sono. É importante ficar acordado na hora da prática, para que haja esse mover na mente do que você leu, do que você aprendeu, do que você viveu e do que você está vivendo naquele momento. E tentar zerar ali, tentar se internalizar. Apesar dos nossos olhos estarem sempre com o foco do lado de fora, esse exercício de olhar para dentro de si, de mergulhar em si mesmo, nos auxilia para que nós possamos enxergar coisas que talvez somente os outros veem e a gente não. Como de costume, a gente gosta muito de observar o defeito do outro e, pior, muitas vezes nós observamos as qualidades dos outros, ficamos nos comparando e não vemos que nós também temos muita qualidade, nós temos também defeitos a serem revisados, serem trabalhados, mas também nós temos muitas qualidades e nós somos pessoas também admiráveis, somos pessoas que podemos servir, somos pessoas que podemos interagir e fazer muita coisa boa na vida, tanto nossa quanto do próximo. E nós temos essa condição também de ficar através dos olhos, enxergando sempre fora, sempre o outro, ficar vendo às vezes o que não tem e muitas vezes comparando o que não se deve. E a prática integrativa
na questão da meditação, sem contar com as demais que também faz todo esse trabalho com o indivíduo de forma integral, ela nos mantém mais relaxados, ela auxilia na diminuição do estresse, auxilia também na diminuição do risco de Alzheimer, ela trabalha a memória, concentração, e isso é muito bom para a terceira idade. Muitas vezes, escuto muito a pessoa pensar, ter o falso entendimento de que envelhecer, estar numa fase da vida mais madura, chegar na terceira idade, quer dizer que está doente, que está debilitado, que isto é normal, que isto é natural da pessoa, mas não é. Nós podemos chegar na terceira idade e nós podemos estar na terceira idade muito bem. Isso depende muito de como nós nos comportamos, como nós nos tratamos e como nós nos vemos. É muito importante também todas as práticas serem utilizadas, exercício físico, a alimentação e tudo dentro do seu limite, tudo de acordo com o seu corpo. O que você pode fazer, até você pode ir, sempre respeitando suas limitações. E você vai avançando e vai adquirindo a melhor condição. E então aquilo você vai mudando a sua qualidade de vida de uma forma saudável, sem forçar, sem tentar fazer o que o outro fez e deu certo, mas aquilo que está funcionando para você. Eu gosto muito de observar, ouvir tudo que é me dito aqui no consultório ou em conversas mesmo informais, e muitas vezes a pessoa se dá por vencido. Ah, não, estar velho, entre aspas, é estar doente, é não conseguir viver bem. E qualquer coisinha, qualquer detalhe que venha a acontecer no dia a dia já traz para si aquele pensamento de algo grave, de uma doença maior do que a pessoa tem. E vai agravando, e aquele condicionamento, aquele pensamento pode até formar uma outra patologia, uma outra doença, muitas das vezes até psicológica, ficar depressivo, ficar ansioso por conta desses pensamentos. Mas não, nós podemos viver sim saudável, nós podemos sim buscar, praticar aquilo que nos faz bem. E as terapias integrativas, elas nos auxiliam por completo em todos os aspectos e em todas as fases da vida para o melhor, para a melhor qualidade de vida, para ter uma vida com saúde, uma vida com autonomia e conhecer bem a si mesmo e como pode agir em cada espaço e a cada momento que está se vivendo. Eu vou concluir essa aula compartilhando com vocês algo que me aconteceu ontem e até cheguei a conversar aqui no consultório. E me chamou muita atenção, voltando para essa questão dos olhos e como a gente gosta de observar o outro e não olha para si mesmo. Ontem, no intervalo de atendimento da manhã para a tarde, os meus meninos tiveram o desejo de comer macarronada, mas não tinham macarrão. E eu pensei, não, eu vou aqui perto, não vou no supermercado tão longe, deixá-lo somente para o macarrão. E fui próximo da minha casa comprar um pacote de macarrão. Tirei touca, tirei jaleco, tirei máscara, tirei tudo. E daqui abri o portão e fui para a mercearia. Ao entrar na mercearia, eu ouvi um grito muito alto. Tá sem máscara! Aquilo me fez perceber que eu estava sem máscara, porque eu tinha tirado tudo, saí naquela intenção de ir, voltar rápido, tirei tudo e fui.
sem a máscara. E eu fiquei tão constrangida, que eu já estava no estabelecimento, e eu procurei o pacote de macarrão e não dei as costas. Mas quando eu fui pagar, eu tive que olhar para as pessoas, inclusive a que me deu o grito. Para minha surpresa, quando eu cheguei no caixa para pagar o macarrão, que olhei para o lado, a mulher se afastando de mim para se proteger, porque eu estava sem máscara, ela simplesmente também estava sem máscara. E aquilo me chocou, mas eu não tive nenhuma reação, eu só fiquei observando mais ainda a forma dela de me olhar, me gritar, e ela ainda me disse assim no caixa, se afastando de mim. Eu lhe vi, foi de longe, sem máscara. E eu permaneci olhando, mas eu não tive ação de respondê-la. Mas a senhora também está. E é assim que muitas vezes nós vivemos, olhando sempre para fora e não olhando para dentro, para o outro e não para si. Então a prática da meditação vai nos ajudar bastante também com isso. Eu desejo um excelente dia a todos. Amo vocês e até a nossa próxima aula.